falando um pouquinho sobre o pacto de membresia. Você recebeu o nosso folheto e talvez você esteja se perguntando assim: o que é o pacto de membresia? O pacto de membresia é um documento que descreve um compromisso que todo aquele que faz parte aqui da igreja, todo aquele que é nascido de Deus, deve então saber e estar disposto a cumprir em um relacionamento entre membros. Então, o pacto de membresia, ele deixa claro para nós o que Deus espera de nós como família de Deus, como nós, família de Deus, devemos viver aquilo que Deus o Pai quer para nós. Então, todas as pessoas que participam desta igreja, que são membros dessa igreja, subscrevem esse pacto de membresia. Aqueles mais novos tiveram a oportunidade de aprender um pouco do pacto de membresia, e aqueles que já estavam aqui há mais tempo, que são mais antigos, tiveram a oportunidade de ver o lançamento desse pacto de membresia, esse documento. E hoje nós vamos iniciar uma série de sermões que vão trazer um estudo, uma explicação detalhada desse pacto e daquilo que Deus espera de nós e que nós devemos esperar a respeito da família a qual nós pertencemos. O primeiro parágrafo do nosso pacto de membresia, ele diz o seguinte, e eu gostaria de ler contigo: uma vez sido iluminados pelo Espírito Santo e trazidos pela fé, pela graça ao arrependimento e a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, confirmados através da profissão de fé e pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desejamos solene e alegremente confirmar e renovar nosso pacto de uns com os outros nesta congregação. É sobre esse primeiro parágrafo que eu vou falar nessa noite. E esse primeiro parágrafo, ele traz algumas palavras que são bem importantes de nós refletirmos. Primeiro, a primeira coisa, a primeira palavra que esse parágrafo nos traz e que deve nos saltar aos olhos é o fato de nós termos sido iluminados pelo Espírito Santo. Todo aquele que faz parte da membresia da Igreja de Jesus Cristo precisa ter sido iluminado pelo Espírito Santo. Assim como precisa ser trazido pela graça de Deus ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Essa pessoa que faz parte da membresia e que subscreve esse pacto, ele precisa passar por uma confissão, uma profissão de fé pública através do batismo. Então, só pode fazer parte da membresia e só pode fazer parte da família da fé aquele que passou pelas águas do batismo, que confirmou esta iluminação, essa graça recebida, esse processo interno de arrependimento e de fé naquilo que Cristo fez como seu Senhor e Salvador, ele confirma por meio do batismo. E então se compromete, uma vez que nasceu de novo, uma vez que se tornou um filho de Deus, a viver com seus irmãos
na família da fé, que é a igreja. Mas perceba que esse primeiro parágrafo, ele não explica muito bem como essa iluminação, essa graça que nos leva ao arrependimento e à fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos leva a fazer um pacto de viver uns com os outros, não explica como isso acontece. E é o que eu gostaria de fazer nessa noite. Explicar como que essa iluminação, como essa graça opera no coração, que faz com que você se torne um filho de Deus e consequentemente parte da família da fé. Então, a minha missão nessa noite é responder duas perguntas. Primeiro, quem pode participar desse pacto, dessa aliança com a igreja, com a membresia, com a família da fé, com aqueles que hão de morar na eternidade? E a segunda pergunta que eu pretendo responder nessa noite é: o que de fato significa participar desse pacto? Como Deus vê esse pacto? Afinal de contas, será que ser uma família da fé e fazer parte dessa família é algo que está escrito na Bíblia? Então, são essas duas perguntas que eu quero meditar e responder com você nessa noite. Então vamos para a primeira delas. Primeiro, quem pode participar desse pacto? E aí eu gostaria de ler o texto com você de Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o 7 e depois vamos voltar as nossas atenções com um pouco mais de esmero dos versículos 4 ao 7. Mas eu quero ler desde o versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 1 até o verso 7. Eu vou ler e, conforme nós formos chegando aí no versículo 4, eu peço que você acompanhe, tá bom? Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. E aí, começa o versículo 4. Todavia, apesar disso, apesar de ser merecedor da ira, de estar mortos em delitos e pecados, de serem inimigos de Deus, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O nosso Salvador. Perceba, o versículo de número 1 até o versículo de número 3
o apóstolo Paulo está dizendo qual que era a condição do homem natural. E ele vai dizer: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. A palavrinha que o apóstolo Paulo usa para dizer mortos é necros, de onde vem necrotério. Ele estava querendo dizer: antes vocês eram como um cadáver. E talvez você se pergunte assim: mas pastor, como assim um cadáver? Como assim morto? Essa morte que o apóstolo Paulo está se referindo é uma morte espiritual. E a palavra morte quer dizer separação. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles que estavam na igreja de Éfeso e estavam recebendo essa carta, é que antes de Jesus, antes da operação do Espírito Santo, antes da operação da graça, nós estávamos mortos, separados espiritualmente de Deus. Embora vivendo nossas vidas naturais, espiritualmente nós estávamos separados, distantes, mortos para Deus. Não havia nenhuma espécie de contato, nenhuma espécie de relacionamento entre alguém que estava morto e o Deus da vida, que dá a vida. E o apóstolo Paulo diz que essa era a condição de todos os homens, inclusive daqueles que estavam em Éfeso. Só que a partir do verso 4, que é o verso que está na tela, ele vai dizer que Deus, que é o Deus de vida e não de morte, ele faz algo interessante. Ele vai dizer: mas, apesar de vocês estarem mortos, todavia e entretanto, Deus, que é rico em misericórdia, tendo amado vocês grandemente, Ele vai fazer o quê? Que está no verso 5? Deu-nos vida juntamente com Cristo. Então, perceba que o homem que estava morto, separado de Deus, agora, por uma intervenção do próprio Deus, chama mortos à vida. E ele faz isso por meio do seu Filho. Por isso que o texto está dizendo: deu-nos vida juntamente com Cristo. Aquele que estava morto, mediante a obra que Cristo fez de morrer na cruz do Calvário para perdão dos pecados. Agora, essa pessoa passa a ter fé nesse sacrifício, e uma vez que ela crê com a mente e tem um encontro com este Cristo, ela passa de uma condição de morto para uma condição de vivo. Seus pecados que o separam e levam à morte diante de Deus, agora são apagados. E porque uma vez apagados, agora, novamente ele tem vida, ele tem um relacionamento com Deus. Crianças, imaginem uma coisa aqui. Imagine que você está aqui, certo? Você está vivendo a sua vida aqui, fazendo suas coisas, e Deus está aqui, certo? Mas existe uma espécie de barreira entre você e Deus, que impede que você tenha um
É por isso que Jesus, ele vai ter um encontro, isso está lá no Evangelho de João, capítulo 3, ele vai ter um encontro com um homem chamado Nicodemos, um homem super religioso, super inteligente, um homem que tinha um grande conhecimento das Escrituras, mas que faltava algo para ele. Sabe o que faltava? Vida. Vida, nascer de novo. Jesus chega para Nicodemos e fala: Nicodemos, te falta uma coisa, te falta nascer de novo. Nicodemos, um homem já de avançada idade, ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, como pode eu, sendo um homem velho, retornar ao ventre de minha mãe? Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, você não entendeu. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer do alto. Deus precisa novamente te dar uma vida espiritual, porque você espiritualmente está morto. Você precisa ter precisa ter reavida a sua vida, uma vida espiritual. Você precisa ter vida. Se você quiser entrar no reino de Deus. E aí Jesus vai dizer algo interessante. Jesus vai dizer assim: você vê o vento, Nicodemos, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Que esse novo nascimento que Nicodemos precisa ter, esse nascer do alto, era algo gerado pelo Espírito. O Espírito, pneuma, de onde vem o nosso pneumatologista, é o sopro de Deus, é o ar, é a respiração. É o mesmo Espírito que a Bíblia vai dizer que estava no Gênesis. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o Espírito foi dando vida e criando todas as coisas, inclusive criando o homem, dando a vida natural que hoje nós vivemos. Esse mesmo Espírito é aquele que sopra por sua graça no coração do homem, fazendo ele acreditar no sacrifício de Cristo, e a partir de então ele passa a viver por esse sacrifício. Ele nasceu do alto, ele foi convencido pelo Espírito de que ele precisa de um Salvador, ele foi convencido pelo Espírito de que Jesus é Deus, ele foi convencido pelo Espírito de que agora o único caminho que ele tem para a salvação é Jesus. E essa é uma semente plantada na mente e no coração, que traz um efeito tão grande que a pessoa que nasceu do alto agora não consegue mais viver se não for por esta fé. Esse entendimento do que Cristo fez por ela, esse novo nascimento passa agora a permear todos os aspectos de sua vida. A sua vida muda. Ela passa agora a viver no seu trabalho de forma diferente, ela passa agora a viver na sua família de forma diferente. Ela é uma nova pessoa, porque Deus, por sua graça e por uma livre vontade de Deus, pelo seu Espírito, fez com que essa pessoa cresça, que ela precisava de Jesus. Já viu aquela pessoa que você olha para ela, você fala assim: nossa, mas você mudou tanto, você parece uma outra pessoa, o que houve com você? Sabe o que houve? Essa pessoa nasceu do alto, ela nasceu do Espírito, ela nasceu de Deus, ela entendeu que Jesus é seu Salvador, ela olhou para dentro de si e viu a sua condição de pecado e que merecia a morte e o inferno por conta dos seus delitos e pecados, mas ela olha para a cruz e vê em Cristo seu Salvador, e ela diz: obrigado, Jesus, agora eu não posso mais viver se não for por esse amor. E uma vez que ela tem os seus pecados perdoados, ela pode perder tudo na vida. Pode perder o emprego, pode perder alguém da família, pode perder a saúde, pode perder os bens, mas ela nunca pode perder Jesus, porque ela sabe que Jesus é
a preciosa graça, que operou com uma graça tão preciosa e tão transformadora, que pode te levar tudo, menos esse Jesus. E veja, esse Espírito que é quem dá vida, ele é o Espírito que deu a vida a Adão. Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo na criação, sopraram sobre o homem que ele tinha criado à sua imagem e semelhança. O sopro divino, o pneuma de Deus, e esse homem veio à vida natural, Adão. Mas esse homem Adão cometeu um grande pecado, e por ser o nosso representante, o nosso pai, o nosso ancestral, nossa árvore genealógica está em Adão, como filhos de Adão, todos nós passamos a ter pecado, e por isso separados de Deus. Mas quando Deus envia Jesus, e esse Jesus leva os nossos pecados na cruz, nós temos um segundo sopro da parte de Deus, passamos a viver. E agora nosso representante já não está mais em Adão e no pecado cometido de Adão, mas agora em um homem perfeito que é Jesus. Nossa descendência passa a ser a Jesus e não Adão. Porque em Adão a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, separados, mortos estão da glória de Deus. Porque o mesmo Paulo que escreve Romanos capítulo 6, verso 23, que todos estão separados da glória de Deus, mortos, ele diz que o salário do pecado é a morte, é a separação diante de Deus, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse homem recebe esse soprar, essa iluminação do Espírito, e ele se torna então um ser espiritualmente vivente diante de Deus. Por isso, meu irmão, a pergunta que nós devemos fazer diante dessa palavra nessa noite é: você já nasceu de novo? Você já nasceu do alto? Porque, veja, presença não significa vida. Eu posso estar presente na igreja, mas não ter verdadeira vida. Vida do alto. E se isso não aconteceu, eu estou como um morto-vivo. Você já assistiu aqueles filmes de mortos-vivos? O cara assim, sabe? Está apenas andando, apenas vivendo, mas não nasceu do alto. A pergunta é: nós somos mortos-vivos ou nós somos vivos diante de Deus? Nós estamos presentes na igreja, mas a pergunta não é se nós estamos presentes, a pergunta é: nós já nascemos de novo? Nós não devemos, irmãos, confundir religiosidade com regeneração, porque nós podemos ser religiosos, estar na igreja todo domingo, e ainda assim não saber o que é nascer de novo. Por isso a pergunta que vem aos nossos corações: você nasceu de novo? Mas ainda nós temos uma outra pergunta a ser respondida nessa noite. Você lembra qual era? O que ou quem pode participar desse pacto
da família de Deus? Aquele que nasceu de Deus. Essa é a resposta. Mas e a segunda pergunta? O que significa participar desse pacto de membresia? O que significa fazer parte, participar desta membresia, desse corpo que aqui está, de pessoas que nasceram de novo, que nasceram do alto? Veja o que Paulo vai dizer um pouco mais à frente, no livro de Efésios, a partir do verso 19. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros do quê? Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês que nasceram de novo, que receberam nova vida, também estão sendo edificados, separados, o quê? Juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Meu irmão, aqui o que Paulo está dizendo é que aquele que nasceu de novo tem um privilégio tão grande, que ele agora é família de Deus e templo do próprio Espírito de Deus. Então, o que significa ser membros da família de Deus? Significa ter nascido de Deus. O que você precisa? O que você precisa para fazer parte da sua família? Precisava ter acontecido o que com você? Ter nascido de quem? Do seu pai e da sua mãe. Na família de Deus, significa que você precisa ter nascido do Pai, ter nascido do alto. E quando você nasce do alto e faz parte desta igreja, significa que agora você é parte da família de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em João capítulo 1 e verso 12 e 13, eu vou ler lá para você, João capítulo 1, verso 12 e 13, ele vai dizer o seguinte: contudo, aos que o receberam quem? A Cristo Jesus pela fé, o Espírito Santo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Em qual nome? O nome de Jesus, a obra que Jesus fez, recebeu o Espírito Santo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, louvado seja Deus, a saber, os que não nasceram por descendência natural, mas pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus, nasceram de Deus. A esses que nasceram de Deus, Deus os fez filhos. Você já ouviu aquele ditado popular que, que o pessoal fala assim, todos são filhos de Deus? Já viu? Já ouviu? Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que filho de Deus é aquele que nasceu de Deus, é aquele que nasceu do alto. Você pode ser filho de Deus naturalmente como criação, como criatura, mas filho de Deus espiritualmente é só aquele que nasceu de novo. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5,
Olha o que Paulo vai dizer. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, o tempo perfeito do plano que Deus tinha, da sua intervenção na humanidade, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Que Paulo está dizendo que aquele que crê em Jesus agora é recebido como filho, um filho adotivo. Nós somos adotados por Deus em sua família. É interessante isso porque essa questão de filho fazer parte da família, eu tenho em casa uma foto em que nessa foto estávamos eu, Michele, Rafaela, Felipe e Natan, certo? Nossa família. Mas aí nasceu um novo integrante. Qual que é o novo integrante? Benício, certo? Quando nasceu Benício, o que eu precisava fazer? Eu precisava inserir Benício na foto de família. Estava faltando Benício na foto de família. É isso que Deus faz conosco. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos do alto, sabe o que Deus faz? Ele nos insere na foto de família. E essa inserção na foto de família é fazer parte da família de Deus, a igreja. É isso que Deus faz. Para aqueles que leram o livro Ame a Sua Igreja, de Tony Merida, ele é um pastor americano, ele escreve sobre a igreja de forma bem contundente e bem interessante. E ele cita um exemplo parecido com esse. Ele tem 5 filhos adotivos, Jean. E ele diz que e um diferente do outro. E diz que quando ele adotou o 5º filho, começou a fazer parte da sua família, o filho adotivo, quando chegou e viu aquela reunião de família, toda a família Merida, no Natal, ele viu aquelas pessoas e ele estranhou, porque ele viu aquelas pessoas da família, pessoas que ele não conhecia, mas que eram a sua família. É isso que Deus faz conosco. E ali ele passou a conviver com os seus primos, naquele momento, com os seus tios, com os seus avós, e teve que aprender, conhecer cada um deles. É isso que Deus faz conosco, quando Ele nos insere na sua família. Agora vem cá, existe família perfeita? Não. Eu falei aqui com as crianças, não falei? Existem desafios familiares, sim ou não? Sim. Mas veja, que o apóstolo Paulo vai ser contundente. Ele vai dizer, é que nela, na família de Deus, é que nós somos edificados. A figura aqui da edificação é como se a pessoa fosse cada vez colocando um tijolinho, Jefferson, e fosse edificando, fazendo uma casa. Sabe o que ele está dizendo? É que na família de Deus que o Espírito Santo vai colocando um tijolinho espiritual em nós, vai nos transformando, vai nos mudando, vai nos capacitando, vai nos ajudando, vai transformando o nosso coração, para que cada vez mais nós possamos ser morada de Deus, até que não haja mais nós, e que seja totalmente Cristo em nós. É isso que Deus faz. Eu comentei aqui com as crianças que é na família que nós somos cuidados e educados, não é isso? Já viu o menino vai no restaurante, aí às vezes arrota na mesa, não é isso? A mesa, ou às vezes enfia o dedo no nariz, não é assim? Aí o que a mãe faz? Menino, tenha modos, não é isso? É aqui que Deus faz com a gente, é isso que Deus faz conosco aqui. Deus vira para o Tiago e fala, Tiago, o que é isso? Tenha modos.
Por quê? Porque nós somos educados a sermos como nosso pai. Nós somos educados a sermos como nosso irmão mais velho. É aqui que Deus nos chama para viver a família da fé. Portanto, meu irmão, não existe cristianismo solitário. Essas pessoas que dizem assim: eu amo a Cristo, mas não suporta a igreja, um bando de hipócrita. Pois bem, seja bem-vindo. É aqui, no meio da igreja, que Deus nos chama a viver a vida pela fé. São Cipriano foi um dos pais da fé, foi um líder que veio depois dos apóstolos, né? Os apóstolos, todos eles faleceram, e logo depois veio uma nova geração de líderes da igreja. São Cipriano era um desses. E ele disse algo interessante. Ele falou assim: ninguém pode ter Deus como seu pai se não tiver a igreja como mãe. Ninguém pode ter a Deus como pai se não tiver a igreja como mãe. Meu irmão, é impossível ser cristão sozinho. Não existe cristianismo solitário, lobo solitário, não existe. Mas o que precisamos? Ter a nossa mentalidade reformada, transformada a respeito daquilo que Deus está fazendo aqui nessa família. Como Deus usa essa família dos diferentes, e que cada um diferente tem diferentes dificuldades, para um ferro afiar outro ferro. E a pergunta é: será que nós temos dado valor à igreja que é a família de Deus? Será que temos visto a igreja como Cristo a vê, como algo precioso, onde os nascidos de novo se encontram para serem edificados, discipulados, pastoreados, corrigidos, animados, fortalecidos, acompanhados, ajudados? E aí, respondendo de forma mais contundente as duas perguntas: quem pode participar desse pacto? Quem pode participar da família da fé? Quem pode participar dessa membresia? Aquele que nasceu do alto, aquele que entendeu o que Cristo fez por você, aquele que entendeu que agora ele é nascido do alto, foi convencido pelo Espírito, pela graça. Deus, por seu Espírito, plantou a vida dentro desse coração que estava morto em seus delitos e pecados. O que significa participar desse pacto? Significa que agora você tem uma família para pertencer. Significa que agora você tem outros irmãos para cuidar de você e para você cuidar. Significa que você não anda sozinho, você não é lobo solitário. Você tem pessoas a qual você pertence e elas te pertencem. Porque eu não sei se você sabe, mas no céu é um povo reunido que irá viver com Cristo. Você já faz parte da foto de família? Quero fazer contigo duas aplicações e depois quero te direcionar para alguns passos práticos a respeito de tudo que a gente ouviu aqui. A primeira aplicação é que o pacto de membresia, esse documento que nós estamos estudando nessa série de sermões e que você subscreve quando você vai fazer parte dessa família da fé, ela é uma resposta poderosa contra a cultura do eu.
ponto de individualismo, conforme nós já ouvimos aqui no início do culto. Nós vivemos uma cultura individualista. Esses dias eu ouvia um pastor comentando que havia algo estranho no prédio dele. No andar que ele mora, tinha outros 3 vizinhos, que ninguém se conhecia, ninguém se falava, a ponto de, se eu tivesse no elevador e chegasse outro vizinho, eu falava, não, pode ir você primeiro, eu vou depois. São atitudes simples que mostram como nós temos sido levados a uma cultura de individualismo. Hoje, por exemplo, por que cresce bastante o trabalho do Uber? Por quê? Porque o transporte público é para quem gosta de andar, em alguns casos, bem juntinhos, né? Mas, perceba, ter compromisso virou um fardo. Viver junto virou um fardo. Então, assim, se eu vivo com uma pessoa e essa pessoa não me agrada, não é do jeito que eu quero, eu logo descarto. Não pensa como eu penso, eu logo descarto. Por quê? Viver junto, acompanhar os diferentes, dá trabalho. Dá trabalho. As pessoas, elas pensam somente em si próprias. Além do individualismo, tem algo que colabora para isso, que é, sabe o que? O materialismo. Materialismo planta em nós o desejo de ter. Eu preciso ter. Então eu só olho para eu ter, e eu não olho para o outro que precisa. E eu passo por cima do outro porque eu quero ter, porque o ter define. Então, se eu tenho um carro, poxa, as pessoas vão gostar de mim. Se eu tenho um bom emprego, poxa, as pessoas vão gostar de mim. Então eu preciso ter, é o materialismo. E para ter, eu às vezes risco as pessoas que estão me atrapalhando, que não me ajudam, que são pedras de tropeço nesse meu desejo. Por isso, quando nós assumimos um pacto de membresia, de ajudar uns aos outros, de dizer para o outro a verdade quando ele peca, você pensa que você vai estar atrapalhando o seu irmão quando você diz, você pecou? Você vai estar fazendo o que Cristo te chamou para fazer. Mas o que normalmente a gente faz, a cultura de individualismo, não, se eu falar ele não vai gostar mais de mim. Não é isso que a Bíblia diz. É por isso que no pacto de membresia, a gente se compromete a ajudar aquele que está passando por necessidade, está com o aluguel atrasado, está sem comida em casa. É nosso compromisso olhar pelo próximo. Assumir um pacto de membresia é assumir uma jornada de peregrinação para os céus juntos, não sozinhos, juntos. É partilhar da vida. Amém? Entendeu? Ixi, entendeu? Melhorou. Poxa vida. Segunda aplicação. A igreja não é um clube social. A igreja não é um acessório. Sabe como que é um acessório? Acessório é assim, você vai lá na loja de carro comprar o carro. Aí o vendedor fala assim, esse aqui é o carro, certo? Fala assim, mas se você quiser mais esse aqui, é um acessório à parte. Se você quiser isso aqui, é opcional. Se você quiser aquilo ali, é opcional. Não.
igreja não é opcional para aquele que nasceu de novo. Não é algo que você fala, eu quero, não quero, eu quero fazer parte, eu quero pertencer, não quero, quero me envolver, não quero. Não, não. Na igreja nós somos chamados a nos envolver uns com os outros. Sabe por quê? A igreja é a instituição mais importante que existe. Você sabia disso? A instituição mais importante que existe não é o seu emprego, a empresa que você pertence. A instituição mais importante que você pertence não é a sua família, embora ela seja importante, e foi Deus que a criou. A instituição mais importante que você pertence não é o seu partido político. A instituição mais importante que você pode pertencer é a igreja. Sabe por quê? Porque a família é plano de Deus terreno. O partido é plano de Deus terreno. O emprego é plano de Deus terreno. Mas a igreja é plano de Deus para a eternidade. Todas essas coisas vão passar, mas a igreja é pela eternidade. Por isso a igreja não é um lugar para frequentar, é um lugar para pertencer. Mude de chave, mude de mentalidade. A igreja não é só um lugar que você frequenta, a igreja é um lugar que você pertence. Porque a igreja não é um clube social? Entro quando eu quero. Sabe aquele título do clube? Quando eu quero eu pago e eu vou. Quando eu não quero eu desfaço o título. Depois eu quero de novo, eu vou lá e faço e entro de novo. Não é assim. Sabe por quê? A igreja não é um clube social? Quer saber por quê? Então pergunte, quero saber por quê. Fala, eu quero. Porque na igreja, Deus, no meio da igreja, Deus prometeu estar entre os seus filhos de forma especial. Deus está com seus filhos em todo instante, mas na igreja, em culto público, é onde Deus prometeu por sua palavra estar de maneira especial. É aqui. Quando nós estamos juntos, Deus se faz presente de forma especial. Amém? Alguns passos práticos. Para você que já se batizou, que já assinou o pacto de membresia, faça um autoexame. O que você pensa a respeito da igreja? O que é a igreja para você? Será que o que você pensa a respeito da igreja é o que Deus quer que você pense? Faça um autoexame. Se você já pertence a essa igreja, se pergunte se você pratica mutualidade cristã. Sabe o que é mutualidade? É o chamado na Bíblia uns aos outros. Admoestai uns aos outros, consolai uns aos outros, comunicai aos santos as vossas necessidades. Você pratica isso? Ou você vem aqui, participa do culto e o restante da semana é de forma isolada? Faça um autoexame a respeito do que você pensa da igreja. Faça um autoexame se você tem praticado a mutualidade. Se de fato você tem pertencido à igreja. Para você que está aqui e você ainda não pertence a essa igreja, meu irmão, renda-se à verdade do Evangelho. Abra o seu coração para que o Espírito plante a semente do Evangelho em seu ser. Deixe que o Espírito atue dentro de você de maneira que o Espírito te convença do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Entregue-se a Jesus. Faça uma aliança com Jesus.
Segundo, depois de entregar a sua vida a Jesus, depois de confessar que Jesus é o seu Salvador e que você deseja viver a sua vida à luz dessa verdade, cumpra a justiça de Deus sobre você. Batismo, ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Em um minuto reflita sobre tudo que você ouviu aqui.